Boa noite, pessoal. Estamos aqui encerrando a nossa temporada live na segunda 2020. Já em clima de final de ano, já coloquei um batom vermelho no clima do Natal. Hoje vamos receber uma pessoa muito especial, que é a Sônia Jacó. A Sônia, eu já trabalhei com ela, né? Trabalhei para ela muitos anos atrás, quando eu ainda estudava. A gente vai conversar um pouquinho. Ela tem 40 anos já de formada e vai contar pra gente essa trajetória. Vai ser bem bacana e é bem... Eu tive a sorte, né, de ter trabalhar com muitas mulheres engenheiras já na faculdade, né? Isso me deixou muito segura. A Sônia já entrou aqui. Boa noite, Sônia. Isso, vou aguardar a Sônia mandar solicitar para entrar na nossa live. Vai ser um papo muito interessante. Já vi várias engenheiras aí entrando. A Carol da Lago já entrou. Engie Brenda Silva. Bacana, temos engenheiras aí, gente. Aproveita, né? Olá, Sônia. Sônia já tá aqui. Sônia, aqui embaixo tem enviar solicitação, enviar convite. Aí é só você clicar que eu vou aceitar aqui pra gente conversar. Eu, engenheira Renata, boa noite. Aí, a Sônia enviou o convite. Já estou aceitando aqui. Demais. Boa noite para todo mundo que está chegando. A minha convidada já solicitou. Opa! Está chegando aí. Olá! Que bom estar aqui com vocês. Olá! Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Ah, Que bom bom, estar aqui. seja bem-vinda, Sônia, à nossa página. Já tem várias engenheiras mulheres entrando aí na página também, estou achando legal. Imaginei mesmo que viriam várias. Que bom. Seja bem-vinda à nossa página, Sônia. É um prazer te ter aqui com a gente. Já, já te enviei esse convite tem muito tempo, né? E que Verdade. bom que agora deu para a gente combinar e Sim. conversar e para todo mundo ouvir, porque a gente sempre conversou, né? De um jeito ou de outro. Vai ser Pessoal, uma oportunidade gratificante para mim, né? No fim de carreira, poder inspirar, né? Outras colegas ou outros profissionais, né? É muito gratificante para mim. pois é, vou esperar. Ó, já chegou mais engenheira, a Raquel chegou também, os engenheiros estão chegando. É, eu acho muito interessante a sede de estudantes de engenharia em conhecer engenheiras mulheres. Eu dei sorte, quando eu passei no vestibular, eu já trabalhava como engenheira na prefeitura e trabalhava para várias engenheiras, depois trabalhei com você. Aconteceu, então eu não achava assim tão diferente. Peraí, o pessoal tá pedindo para eu ajustar a câmera que meu rosto tá pela metade. Ver se melhorou. E agora? Melhorou, pessoal? Está Ah, cortando aqui. tá cortando? Ué, gente. Aí, Vamos arrumar. Aí. Agora deu? Agora sim? Aí. eu vou Bom, colocar o óculos que é melhor. então Tainá entrou, ó, só engenheiros entrando. Olha que interessante, a Tainá entrou, Tainá fica aí. Uma coisa que eu conversei com você uma vez, uma coisa, Sônia, que você me ensinou, eu falei para Tainá uma vez dentro de uma perícia, assim. Foi bem interessante e ela gostou do que eu falei para ela e eu repassei a sua fala. Mas, gente, para quem não conhece, vou apresentar a Sônia. É, a Sônia Jacó, eu acho chiquérrimo esse sobrenome, assim, Jacó. Nossa convidada de hoje é a Sônia Maria Jacó Rodrigues. Atualmente ela reside no município de Ubá, Minas Gerais. Quem acompanha a gente aqui sabe que a gente faz bastante perícia por lá, né? É, vamos lá. Ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu também estudei, e ela fez especialização em Engenharia de Qualidade
pela PUC no ano 2000. A graduação dela é de 1978. Peraí, eu disse 40 anos de formada? Temos mais, então. São quantos anos de formada, Sônia? Que eu não sei se Acho eu que se já tem 42, né? Aí, Dezembro agora faz porque eu 42. não sabia o semestre, né? Eu falei que O só que meu era dia se 40, gente, é forma com mais de 40. 40. Que Isso aí. bacana, muito legal. Fico pensando assim, eu com 40 anos de carreira. Então, a qualificação da profissional da Sônia, ela é consultora em qualidade, acho chique. Interessante que eu achei por um tempo na faculdade que eu ia para esse ramo da qualidade. Perita judicial de engenharia, ela é professora, já foi professora universitária, e aplicação de prática de perícia e arbitragem também, né? Tá atuando aí como perita. Boa noite, Sara Jacó, Daniel, Minha Dacarino, irmã. a sua irmã. É, Bom, a experiência profissional dela, gente, não dá para ler, é gigante, tá? Mas a gente vai conversando ao longo da nossa entrevista aqui, que é umas coisas que eu sei sobre você que eu vou compartilhar aqui com o pessoal e vai dar para você falar mais sobre a sua experiência. O mais interessante, eu já trabalhei para a Sônia, tá, gente? A Sônia foi muito legal como eu conheci ela. Me disseram que tinha uma engenheira desesperada precisando de ajuda porque ela tinha quebrado o braço e ela precisava literalmente de um braço, né? Para dirigir para ela, para ir nas perícias com ela, para ajudar ela, né? E também na elaboração de laudos, enfim, trabalhar como engenheira para ela porque ela estava sem braço. E ela tinha prazo para as coisas, né, Sônia? A Sônia foi atropelada por uma pessoa na rua, né, Sônia? aham. Ela foi atropelada e ela caiu e ela ficou com o braço com É muito Juiz de trabalho para Fora. fazer. Foi, em Juiz de Juiz Fora. de Fora. E aí eu mandei o meu currículo, a gente fez uma entrevista, a gente se gostou logo de cara, né, Sônia? Graças a Deus. E a gente Verdade. trabalhou um tempo juntos, fizemos várias perícias juntos, foi muito legal. E também foi uma experiência que me ensina hoje, porque na época você montou seu escritório dentro da sua casa, tinha um quarto que era um escritório, né? E aqui estou É, eu. Eu nunca soube muito separar, eu sempre gostei de ambiente separado, mas com a quarentena, acaba que valia mais a pena eu ficar mais no escritório em casa. Então, e nessa época foi a primeira vivência que eu tive de um escritório em casa, que foi o seu, olha só. E aí a gente trabalhou juntos por um tempo, né, até ela poder se recuperar e cumprir os prazos que ela tinha, e eu aprendi muito também com ela. E aí foi mais uma experiência como engenheira mulher que eu tive. Como eu já falei para eu vocês, eu também tive. aprendi com você. Eu também Ah, aprendi com você. Muita coisa. gente, e aí como Você eu falei para você. você organizou as perícias, as pastas, fez um layoutzinho bacana. Foi, até hoje eu mantenho isso. É Obrigada. mesmo? Gente, e a Sônia, e eu, como eu falei para vocês, eu sempre tive sorte que eu sempre trabalhei com engenheiras mulheres. Mas esse negócio de organizar a perícia que ela fala porque assim, uma perícia tem muitos documentos, né? Muitos documentos. Uhum. E a minha mãe, ela é assistente social e trabalha no judiciário. Então ela falou, você vai enlouquecer com esses papéis. E aí ela me ensinou como organizar. E eu faço até hoje daquele jeitinho lá a organização. Que bom. E aí a gente sentou e a Sônia sem braço, literalmente, aquele monte de papel. Não, peraí, vamos organizar. Essa planta é desse processo, esse aqui. E eram Verdade. momentos também que eu estava super precisando também trabalhar, estava desanimadinha da faculdade, veio a calhar aí a nossa parceria, né? Isso Bom, mesmo. Sônia, separei umas perguntas aqui para você. Vamos Vamos abrir lá. aqui, senão eu vou ficar contando caso aqui até amanhã. E as meninas aqui gostam dos casos que eu conto. Mas eu já pedi à Sônia para separar alguns especiais aqui pra gente. Boa noite, Jefferson Lima, Carlos XJF. Gente, falei isso tudo da Sônia para você, ela tem 42 anos de formada, atua ainda. Atualmente, ela é vice-presidente, né, Sônia, Fala pra gente aí para eu não falar errado. Você é A vice-presidente. Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Bahia, eu fui fundadora, fui uma dos fundadores da associação. Olha que bacana. Essa associação também já tem bastante tempo, tem mais de Olha. 30 anos.
Olha que chique. E agora, e ela também é mãe de dois filhos, da Cristiane e do Eduardo, que eu tive o prazer de conhecer Isso, também. Sônia, então a gente estudou na mesma faculdade, né? isso. E a Tainá está escrevendo aqui que está na expectativa para ouvir os casos que eu Ah, quero e tem contar. muitos. Na sua época, era separado já a engenharia civil da elétrica? Porque, pelo que eu entendi, houve Sim, um tempo. Ah, tá. Para quem não é, sabe, houve um tempo que a engenharia na UFJF ela era uma só, aí você era graduado em dois, é, em elétrica e civil, isso. né? Então não é a sua época mais. Não, Entendi. eu já iniciei no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, já lá Bacana. em cima, né? Nossa, muitos engenheiros aqui, que legal. FBR Empreiteiro, João Paulo, sejam bem-vindos, boa noite. Bom, e por que você resolveu estudar engenharia lá em 1973, deve ser? Se você formou em Isso, 78, 74. Isso. 74. Olha, E aí? que eu cheguei lá em Juiz de Fora? Sim, eu cheguei em 1973 em Juiz de Fora. Quando criança, eu preciso contar a história assim para vocês Conta, poderem conta, a ver gente como que quer. eu cheguei. Quando criança, meu pai adquiriu um terreno do lado da casa que nós morávamos para construir a nossa casa. E ele levou muitos anos. E eu ficava da janela, eu devia ter em torno de uns 7 ou 8 anos, quando ele começou a construção, e eu ficava da janela vendo, e eu não resisti àquela movimentação de obra. E eu pulei a cerca, pulava a cerca e ficava ali no meio dos pedreiros. Sabe aquela criança pela saco, como diz o outro, atrás dos pedreiros? E vendo aquelas, né, aquelas sapatas abertas, aquela ferragem, o pessoal trabalhando, aquilo me fascinou. E meu pai demorou muitos anos para construir a nossa casa. Eu ficava da janela, porque a mamãe toda hora gritava, mandava sair de lá. E eu conversava com os pedreiros, e eles me ensinavam, eu ajudava a carregar as Ah, coisas. meu Era Deus. assim, sabe aquela coisa de criança, né? Bem, mas aí, né, eu cresci, né, mais um pouco, e num determinado dia eu virei para meus pais e falei assim: eu quero fazer jornalismo. Meus irmãos já estavam saindo para fazer faculdade, e eu cismei que eu queria fazer jornalismo no Rio de Janeiro. Aí o papai, de jeito nenhum, naquela época, né, 1970, uma mulher sair para fazer jornalismo, não podia. Aí a minha mãe falou assim: não, você tem que ser professor. Aquela época era assim, primeiro Um você tem que ser clássico, né? professor. Então, primeiro você vai fazer o magistério. Aí eu fiz o magistério. E logo que eu terminei o magistério, eu comecei a dar aula e abri uma faculdade em Ubá. Primeira faculdade em Ubá, que hoje é até a FUPAC, a Fundação Presidente Antônio Carlos. E aí eu senti um desejo de fazer o curso de matemática. Porque como eu fui reprovada na época do ginásio em matemática, eu fiquei 2 meses de castigo dentro de casa e tudo, e eu tomei o gosto pela matemática, né? O castigo fez com que eu tomasse o gosto pela matemática. Então, quando saiu a disciplina, o curso de matemática, eu fui fazer. Mas aí, na hora que eu estava no terceiro ano do curso de matemática, eu cheguei perto do meu pai e falei assim: ô pai, eu já descobri o que eu quero na minha vida. Eu quero ser engenheira. Aí eu lembro que ele assentou, colocou a mão na cabeça e falou assim: mas você já está encaminhada, você já está de carteira assinada, porque eu já era professora, lecionava e tudo. Você já está de carteira assinada, você já está encaminhada na vida. Ah, mas eu quero fazer engenharia. E observando na cidade o crescimento da cidade, o desenvolvimento da cidade, comecei a observar as obras e me veio na lembrança a criança Sônia. É muito importante a gente observar as crianças, porque é na infância é que você já direciona o seu caminho. E eu, então, falei assim, eu passava nas obras, sentia aquele cheiro de concreto e lembrava da minha infância, entendeu? Aí eu Olha pedi só. a ele para ir, eu já tinham 4 irmãos estudando fora, aí ele falou assim, os outros foram, então se você quer ir, você vai. Aí eu fui para Juiz de Fora,
fiz o vestibular, eles aceitaram no ICE as minhas primeiras disciplinas, né, aquelas disciplinas do ICE, que eu já havia feito em UBA, pelo curso da Unipac na época, e aí eu entrei na faculdade em 1974, né? E a minha história começou assim, desse jeito como eu estou te falando. E o meu encantamento fechou quando eu tive a disciplina de desenho arquitetônico, né? Desenho técnico, aquele desenho técnico arquitetônico no ICE, foi a única disciplina que eu fiz. Essa e a álgebra, com o professor Alac. O professor Alac foi o único professor que não aceitou o meu histórico escolar lá no ICE. Aí eu fui fazer a disciplina dele. No dia que ele entregou a prova, ele deixou minha prova por último. Ele falou assim, quem que é Sônia? Eu falei, sou eu. Ele falou, você que veio de Ubá? Eu falei, eu mesmo. Parabéns, você fechou a prova. E me entregou a prova. Como quem diz, né? Eu podia ter liberado, né? E eu fui para o ICE. E fui, aí do ICE a gente, né, segue para o andar de cima, né, que é a Faculdade de Engenharia. E aí eu me Não sabia casei. dessa E aí história. tem outra história, aí depois tem outra história. Eu me casei, nesse período eu me casei. Olha Foi quando eu me só, casei. não sabia desses babados aí, não. É isso aí. Então, legal, foi uma inspiração aí na infância, então, É interessante. isso mesmo. É, eu também achava interessante a obra, achava interessante alguns fenômenos físicos, mas a minha cidade é muito menor que o Bahia, e aí eu não sabia que existia uma faculdade de engenharia, né? E Sim. só depois que eu fui entender que existia um lugar que eu podia estudar aquilo, assim. Uhum. E, então foi no início, assim, eu não tinha essa percepção, essa palavra engenharia não vinha para mim. Também vinha muito a matemática. Então, outra coisa. Eu ia te perguntar já, mas você já respondeu, né? Quando você anunciou que queria estudar engenharia, se a sua família achou estranho, É, porque a minha família achou isso. estranho quando eu falei isso. Foi nos anos 2000 já. E a minha família falou, "Oh, Mas o meu pai não, meus pais não, eles aceitaram. Meu pai gostava muito de obra e tudo, ele aceitou a minha ida. não, eles Ele aceitaram, mas não eles acharam aceitou. assim, Estranho, né? tem uma coisa mais fácil pra você fazer, não? É. Bom, Sônia, quantas mulheres tinham na sua turma? Ah, olha, hoje eu falei assim, eu tenho que achar aquelas fotos. Aqui, a minha foto quando eu formei professor. Ai, que Olha, linda! aqui quando eu formei professor. Essa foto que eu achei. Olha aqui as meninas que formaram comigo, uma turma de Nossa, tem 100. Olha, bastante. bastante. Dois, De quatro, 100. seis, oito, nove. Tá ótimo. E essa daqui, ó, fazia elétrica. Essa fazia Sempre tem a elétrica. única da elétrica, né? Então nós estamos aqui. A Magda e a Celinha, eu mantenho contato com elas até hoje. Que Eu mantenho contato bacana, com elas. que Então, é bacana. em torno de 8, né? De 7 a 8. 2, 4, 6, 7, 8. Sendo que uma era da elétrica. Então, Ah, são 7. a minha era tipo isso, ou 10. Esqueci agora quanto, mas era pouca também. E até que era Uhum. bastante feminina a sua turma, porque quando eu entrei, a minha sala Uhum. devia ter umas 10. O professor elogiou, que era uma turma muito feminina. É mesmo? Né? A É, gente. Mas eu não sei quantos, né? Quantos eram da sua turma, o eram total? 60, 60. A 60, minha, 10, 12 a era minha mulher. eu acho que eram 100, a minha turma. Ah, tá. Então, era mesmo. Bom, então me conta mais essa época da sua faculdade aí, uma curiosidade que eu sempre pergunto para os engenheiros. Como era calcular sem uma calculadora eletrônica? Meu Deus. Nossa, nem imagino. Meu Deus! Eu pelejei tanto com as calculadoras. Eu levava duas calculadoras para a prova, gente, duas. Uma para calcular a conta e a outra com a gente planejava as fórmulas antes para andar mais rápido, a gente programava.
Duas? E os Como é que eu... projetos? E os projetos na régua T, na mão? Olha Ah, só. vou te contar um caos. Peraí, rapidinho. Ano Ó, passado, a ano passado, Roxin Flávia falou que com ela formaram 15 mulheres e 12 homens. Mais mulheres que homens, homens, Flávia. Que olha só, de legal. dezembro de 2001. Aqui, mas eu Conta. tenho um caos para te contar. Ano passado eu estava fazendo uma perícia aqui em bar e Ah, eu perguntei, né, ao proprietário da casa se ele teria a planta original, porque para questionar as benfeitorias, né, para comparar com as benfeitorias que estava sendo questionado no processo. Ah, eu tenho sim, vou buscar lá dentro. Aí chegou com a planta toda amarelada e adivinha quem é que tinha feito a planta? era Na você? década, era eu, na década de Oh, 80, era eu que tinha feito a planta a mão. à Olha mão, só. à mão. Uma relíquia, uma Que relíquia. legal. Nossa, tirou uma cópia? Sim, Legal. ela está até comigo. Só Que- que quando eu lembrei agora, ela está dentro do meu carro. Eu fui Ah, buscar para mostrar para vocês, mas acabou que está lá na garagem, não vai ter jeito de eu te mostrar. Uma outra é. oportunidade. Meu Deus. E aí vocês, aqui ó, eu, engenheira Renata, escreveu, nossa, como eu gostaria de ver a sua planta. Sim, que É, pena. Sônia, fala mais pra Vou gente então. fazer, vou colocar ela num quadro, vou fotografar e vou É, mandar para você, manda, para manda lá. sim, quero muito ver. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vocês usavam aquela régua de calcular? Você chegou a usar essa régua? Não, Então, qual o não. instrumento que tinha para fazer conta? Era a maquininha, a máquina, calculadorazinha. Já tinha calculadora. Isso. Ah, tá, mas a Mas era pequenininha. a pequenininha, é. Então surgiu na Eu, sua época, né? Porque ela é da década de 70. porque Você deu isso é porque sorte, eu então, tinha acabado de introduzir. não Hum. cheguei a usar aquela não. Ah, tá, graças a Deus. Eu todo engenheiro assim, formou na década de 70, eu pergunto, você usou aquela régua? Meu Deus, que eu não consigo me imaginar. Ufa. Outra coisa, vamos falar de hoje, né? Hoje, você atua em que área da engenharia? Você aí com Sim, 42 anos formada ainda, atuante. Conta aí pra gente hoje qual que é o seu trabalho como engenheira. sim. O meu trabalho como engenheira hoje é a perícia. E eu, assim, sou apaixonada por esse caminho da engenharia. Porque na perícia soma-se os meus conhecimentos, né, a minha prática, que eu trabalhei em obra mais de 25 anos, diretamente em obra. E então, somado a toda a experiência que eu carreguei durante todo esse, que eu adquiri, né, durante esse tempo, e o mais importante ainda, que é a atualização. Porque cada perícia, você sabe, a gente tem que pesquisar, a gente precisa ler as normas, a gente precisa pesquisar as normas, a gente precisa buscar informações mais atualizadas, né? Principalmente a parte da legislação ambiental, que hoje o engenheiro civil, ele precisa ter um nível de conhecimento muito amplo, porque ele tem, numa perícia, você sabe disso, você pode ser questionado algum quesito na área de segurança, pode ser questionado quesitos na área ambientais, até quesitos na parte elétrica. Já teve para mim também, né? Quer dizer, não era uma perícia específica da engenharia elétrica, mas que um engenheiro civil teria como que obrigação saber e responder aquele quesito. Então, assim, eu gosto muito, e enquanto eu tiver vitalidade e saúde, né, para continuar, eu vou continuar realizando minhas perícias, porque é também não só um crescimento pessoal e profissional, porque é como você estar dentro de um território profissional, mas você está se atualizando constantemente. Você não precisa ficar fazendo mestrado, doutorado, você não precisa ficar fazendo pós-graduação, porque
ali já te dá um nível de conhecimento muito grande e me atualiza. Né? Eu tenho como conversar, eu tenho um parceiro de trabalho que ele tem 30 e poucos anos, né? Eu aprendo tanto com ele e ele também aprende comigo. Então, essa parceria, né, de trabalho, ela me dá esse crescimento. Então, a minha linha é essa, de perícia em engenharia. E não deixo de atender também é, a parte de laudos periciais, a pessoa Deixa eu precisa de uma só avaliação, uma explicar para o pessoal consultoria. aqui, para quem não sabe. Quesitos, gente, são as perguntas que no processo eles perguntam para a gente. Os advogados perguntam assim: senhora perita, queira a senhora responder sobre essa laje que está caindo. Né? Isso é um quesito. Ele faz perguntas e a gente responde. Só para traduzir aqui para quem não mexe com perícia. Desculpa, pode continuar. Então, no ano 2000, quando eu fiz a engenharia da qualidade, ela abriu esse caminho da área da qualidade. E eu desenvolvi é, técnicas, práticas de qualidade que me levaram à faculdade. Eu trabalhei 12 anos como professora universitária na Unipac e também como consultora da área da qualidade. Então, eu já fiz implantação de ISO 9000 em escritórios de engenharia, implantação de programa 5S, várias palestras, treinamentos internos, e também na área de auditoria, eu desenvolvi também a parte da auditoria interna e trabalhava também como auditora interna nas empresas. Esse período todo que eu te falei foi em Juiz de Fora, quando eu morei em Juiz de Fora, que eu desenvolvi, e junto com a União Brasileira da Qualidade, que eu fui durante mais de 10 anos, diretora administrativa da UBQ, que é uma ONG que desenvolve práticas da qualidade, e ali a gente tinha palestras e cursos voltados para as empresas, né, um leque de empresas em Juiz de Fora. Então, eu aprendi muita coisa. Mas agora, no fim mesmo, né, da minha carreira profissional, Atualmente, né? estou mais como perita, como uma consultora na área da engenharia. Nós estamos aí, trabalhando aí nesse sentido. Faltou também falar uma atuação atual. Ih, atuação atual ficou estranho. É um trabalho que você exerce atualmente, que é a AFENG. Falei certo? A... Ah, sim. Então, vamos lá. Além do meu trabalho profissional, hoje vou começar pelo CREA. Hoje eu sou inspetora-chefe da Inspetoria Regional de Ubá, Inspetoria do CREA de Ubá. O mandato vai de 2021 a 2023, eu vou tomar posse em janeiro. Então, essa dedicação ao CREA eu tenho desde a década de 80, porque eu compreendi que o profissional ele tem que estar ligado ao conselho. Nós, profissionais, precisamos acompanhar o Conselho Regional de Engenharia, porque ele nos protege. O conselho não é só para você pagar a RTs, não é para você só preencher RT no meu banco, pagar e falar, pronto, agora eu estou legalizada para entregar esse projeto. Vai muito mais do que isso. O conselho nos protege a nossa profissão. Existem centenas de conselhos atuando que não têm essa linha de fiscalização como o CREA tem. Então, hoje, como inspetora do CREA, eu pago o CREA há 42 anos. Recentemente, um profissional abordou isso. É muito cara a anuidade do CREA. Eu falei com ele, isso é mais barato do que o tênis que você compra. Um tênis de marca que você compra. Eu sempre paguei a minha anuidade do CREA sem reclamar, porque eu sabia que aquele dinheiro estava sendo destinado para algo que ia proteger a minha profissão, que ia resguardar a minha profissão. E aí,
eu hoje chego no fim, né? Eu tenho toda hora que falar que eu estou no fim, porque eu não vou aguentar mais. Realmente, agora eu chego à inspetoria do CREA. Junto com a inspetoria do CREA, na área da engenharia, recentemente eu fui procurada pela Flávia Rochim, que está aqui conosco, para conhecer a Associação Feminina, que é a AFEAG, A Associação FEAG. Feminina, Associação Feminina de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. É uma entidade sem fins E lucrativos que tem o objetivo de proteger os profissionais na área, e ele não elitista. Ele não, embora seja uma associação feminina, a filiação ela pode ser feita por qualquer profissional, masculino ou feminino, mas ela tem a predominância feminina. E Me nós inscrevi estamos... hoje, graças à sua Você se propaganda, me inscreveu inscrevi. hoje? Sinceramente, eu não Então, conhecia. através da FEAG, nós podemos montar diretorias regionais. Então, o IUBA, eu estou inspirando algumas colegas profissionais para montar a diretoria regional da FEAG. A FEAG ela já tem diretoria regional em Varginha, Uberlândia, Pedro Leopoldo, Bom Despacho e Diamantina. Então, agora nós vamos incluir o Ubá e Juiz de Fora. Vamos sim. É o que eu já ia te Se falar. a Vamos colocar a gente fora Jéssica também. Isso, a Jéssica, engenheira agrônoma, eu já convidei para ela liderar o movimento Ubá e vou dar todo o apoio possível. Eu sinto muito feliz em poder inspirar. A minha missão agora, no meu fim de carreira, é inspirar as novas gerações pelo exercício das boas práticas de engenharia. Entendeu? Chique, Então, gostei. chique nada, mas é a missão, né? Legal. Se a Gente, gente não ó, chega nesse ponto e não deixa, né, um fruto, não pode, tem que deixar um fruto. o pessoal já deixou aí o arroba, eu vou deixar também a FEAG. É importante dizer que a filiação é gratuita, tá, gente? Eu fiz a minha hoje, tô doida para esperar aí meu ok, estou dentro, e achei muito interessante, é importante que essas associações se fortaleçam. Com Isso, certeza, né? Para a gente ganhar mais representabilidade. Vai chegar um dia isso, em que futuras mulheres vão falar que são engenheiras e ninguém mais vai se surpreender, porque vai ser uma instituição tão sólida que vai ser isso, natural, né? Que hoje em dia a pessoa, verdade. você é o quê? Engenheira? Ai, ai. Então, essas instituições precisam se consolidar, assim como o CREA se consolidou, e mais esse cantinho aqui. A Flávia está me dando, seja bem-vinda. Obrigada, Flávia. Esse cantinho aí da engenharia para mulheres, né, para a gente consolidar e ter mais representatividade aí. Então vamos nos inscrever, pessoal, gratuitamente. O link foi bem rapidinho, tá, gente? E-mail, endereço foi rápido. Então, muito interessante. Você, então, já está incentivando mulheres a ter essa regional em Ubá. Tá, se Isso. quiser Juiz de Fora também, pode contar comigo que a gente ajuda. É, Agora, os casos que a Tainá aí tá doida para ouvir. Tem um que você me contou que eu quero ouvir de novo, que é assim, que você é mãe de dois filhos, né? A Cristiane e o Eduardo, né? Uhum. E você me contou umas histórias de você grávida na obra e discutindo com o pedreiro. Então, conta aí pra gente um pouquinho de você nas suas gravidezes aí como engenheira. Eu me casei do segundo para o terceiro ano de engenharia. E naquela época, eu era provavelmente a mais velha da sala. E os meninos tinham, o quê? 19 anos, eu já com 23 para 24 anos, eles com 18 anos, 19. Quem pensava em casar, né? Então, teve um constrangimento, tem um caso aqui, antes de falar dos meninos, teve um caso muito interessante. O professor, eu não vou falar o nome dele, ele já até faleceu, mas eu não vou falar o nome dele. Nós estávamos numa aula, acho que é de resistência de materiais, e ele entrou na sala de aula e falou assim, estou sabendo
que nós temos aqui 2 alunos que se casaram recentemente. Era eu e um outro rapaz, que também tinha casado também na época. E ele pegou e falou, você sabe o que é o casamento? Imagina só, uma sala de aula, na década de 70, a Sônia lá ouvindo aquilo. Aí ele virou e falou assim, ó, vou explicar para vocês dois o que é um casamento. Um casamento é um barril cheio de bosta. E por cima, uma camadinha de chantilly. Então, vocês dois, façam favor de ir experimentando esse chantilly bem devagarzinho. Aí a turma, né, eu fiquei vermelha, essas coisas tudo. Aí o meu colega virou e falou assim, professor, eu abri o barril do lado errado. Ele falou, Antes do tempo. Então, essa foi um marco, assim, dentro da faculdade, com relação ao meu casamento. Com relação aos filhos, eu tenho uma história, dentro da faculdade, eu grávida do primeiro filho, naquela época não existia o Cascatinha. O bairro Cascatinha não existia. Existia o acesso para a universidade, mas o bairro Cascatinha era só vegetação, não tinha nada. Quem parte do bairro Cascatinha, quem fez o levantamento topográfico foi a minha turma. E a minha barriga ia crescendo, ia crescendo. De um sábado à tarde, que nós fomos fazer um trabalho de campo, essa minha colega aqui, a Magda, falou assim, não, hoje você não vai descer. Vou pedir o professor para você não descer. Aí o professor chegou, aí ele virou e falou assim, isso é problema dela. Quando ela sabia muito bem os riscos e os perigos que ela teria que enfrentar numa engenharia. E ele foi ótimo para mim aquilo, mas foi ótimo. Eu desci, você sabe onde existe a bica ali até hoje? Perto do Monte Sinai? Então, ali a gente descia, eu desci fui lá embaixo, mas a minha turma xingou o professor de tudo quanto é nome, porque ele não me poupou. Mas aquilo foi muito bom. Então, esse fato, né, que ocorreu comigo na minha gravidez foi muito gratificante. E na época que o meu filho nasceu, eu ficava, às vezes, uma semana sem poder ir à faculdade, porque não tinha com quem deixá-lo. O pai dele viajava e eu só podia ter acesso às informações da faculdade nos fins de semana, quando ele chegava. Aí as minhas colegas, essas duas que eu gosto sempre de prestar homenagem a elas, tanto a Celinha quanto a Magda, me chamavam na casa delas e me passava tudo que tinha se passado na faculdade semana inteira. Tinha dia que eu chegava na faculdade. Tinha dia que eu chegava na faculdade e falava assim, hoje eu não vou conseguir fazer prova. Aí a Magda, vai sim, você vai fazer porque você estudou, você sabe. Magda, não vou, Eduardinho chorou a noite inteira, eu não dormi, eu não tenho condições de fazer prova. Vai, senta aqui atrás de mim, e senta que eu vou. E ela foi me dando apoio, né? Não passava cola nem nada, mas ela foi me dando apoio e eu consegui fazer a prova. Então, assim, a mãe, né? E a aluna, né? É bem desgastante, foi muito desgastante. Quando eu me formei, eu entrei na igreja com ele. Ele já estava com 2 anos e pouco, eu entrei na igreja com o Eduardo. No dia do meu baile de formatura, eu descobri que eu estava grávida da Cristiane. Né? Então, eu comecei a minha vida profissional, eu comecei estudando grávida, comecei a minha vida profissional também grávida. Então, foi muito desafiador para mim. Assim, sabe, posso me considerar uma guerreira. Eu não perdi uma disciplina. Quando eu formei, eu não perdi nenhuma disciplina. No dia da minha colação de grau, que eles me chamaram para receber o certificado, todos os meus colegas levantaram para bater palma para mim. Eu sei que foi assim, foi um marco, né? Para mim foi desafiador. E a engenharia é isso, né, Olívia? A engenharia é desafiadora. Eu costumo dizer que a engenharia é a arte de resolver problemas. Dona Sônia, a marquise está caindo. Só ela fez o cálculo errado.
corre cá, dona Sônia. Aí a dona Sônia falou, não fiz cálculo errado, vocês é que montaram a marquise errado. Chama o engenheiro colega lá, que era o responsável pela obra. Aí ele veio, eu falava, pode deixar cair, deixava cair a marquise, você quebra a marquise, quebra a marquise. Não foi erro de cálculo, foi erro de execução. A marquise, você sabe, a ferragem Eles sempre trabalha, erram a marquise. né, embaixo, você tem que deixar a ferragem trabalhando no negativo, você não pode deixar a ferragem descer. Então, eles teriam que ter colocado aqueles que a gente fala, uns gafanhotozinhos assim, que segura a ferragem. O que aconteceu? Quando eles jogaram o concreto, ela trabalhou como laje comum, com apoio, não trabalhou como marquise, porque a ferragem desceu com o peso do concreto. Então, assim, você tem que resolver. Dona Sônia, está acontecendo isso, o que eu faço? Põe uma escola aí. Você tem que responder na hora, você tem que tomar a decisão na hora. Isso me ajudou muito. Na minha vida pessoal, na minha luta do dia a dia, foi muito desafiador, foi muito gratificante para mim. Tá. E a outra coisa é que uma coisa interessante assim que você falou para mim uma vez, nunca vou esquecer. Pratico pouco, quero praticar mais. Mas você falou para mim, a gente foi fazer uma perícia uma vez e aí eu e você e aí eu como sou auxiliar e eu percebi assim que tinham muitos engenheiros te dando aulas durante a perícia. E você era a autoridade ali, né? E os engenheiros te dando aula, te falando, né? E aí eu fiquei indignada com aquilo, mas eu era sua assistente, nem falar nada, né? Aí depois eu falei, mas Sônia, não pode, eles não podem falar assim com você. Por que você não falou nada, não sei o quê? Aí você falou, isso aí você vai aprender mesmo, melhor você deixar. Eu que sou autoridade aqui, eu que vou fazer o laudo, eu faço o que eu quiser. Então, não discute não, deixa pra lá. Não discute não, porque se eu ficar... E aí, assim, não é sempre que... Você tem que ir lá buscar informação, anotar as informações, né, que você precisa para você resolver, e não ficar preocupada em responder perguntas que não tinham nada a ver. Pois É isso aí. Pois Ainda foi uma continua lição. hoje assim. E aí a Tainá que está esperando aí os casos, porque na primeira perícia dela eu me vi como ela, assim, ela também questionou isso. E aí eu falei, olha, teve uma chefe minha uma vez que me falou, tal, eu repeti o que você falou. Mas não é sempre que eu pratico, não, eu quero praticar mais o que você me ensinou. Mas... Uma vez teve tanto bate-boca, uma vez teve tanta bate-boca entre as partes, que eu só falei assim, se vocês não pararem, eu vou agora paralisar a perícia e notificar isso lá junto ao juiz. Aí parar na mesma hora. Então, essa aí eu já mandei também. tem hora que você tem que saber o que falar. Senão a gente não consegue raciocinar, né? Muita gente falando. Na verdade, o que me incomoda é isso. Assim, se tiver muita gente falando, eu não consigo avaliar o que eu realmente fui fazer ali. Minha concentração é mais frágil. Mas aí eu nunca vou esquecer isso que você falou. Às vezes eu consigo praticar. Vou tentar vou gravar. Vou pedir para você falar de novo, eu gravo e vou deixar no meu ouvido. Pra ver se pratico mais. Lá, ó, a Tainá falou, aprendi essa lição na primeira perícia com a Olivia. Tainá, quem me ensinou tá aqui na minha frente. Sônia Jacó me ensinou. E eu chamei ela num canto e falei. E ela sempre fala isso, que não esquece do que eu falei com ela. Bom, e já estamos encerrando a nossa live. E tem tanta história, né, Sônia, para contar. Você também me contou que já discutiu muito com pedreiro, já... Vai pôr o capacete em cima. Olha aqui, você me perguntou outro dia, assim, ô Sônia, o que você diferencia a mulher engenheira na engenharia? Por que certas ações dentro da engenharia a mulher sai melhor do que o homem? Sabe? Eu acho, assim, eu gosto de trabalhar com o homem. Eu acho que o homem, ele tem uma cabeça. Às vezes eu estou assim, esquentando a minha cabeça com determinada coisa, eles chegam e falam, eles dão uma solução tão mais simples. Eu não sei, eu acho que isso faz parte da mulher. Nós, assim, somos muito detalhistas, nós damos muitas voltas, nós sonhamos muito. E o homem, assim, pá, ele vai, acabou ali. Então, assim,
eu gosto da cabeça do homem, sabe? Assim, eu acho que a cabeça do homem, ela soma a minha, soma a minha. Mas o mais importante que eu vejo é o espírito de organização. Por exemplo, na minha época, quanto mais suja era a obra, quanto mais bagunçada era a obra, mais admirada ela era. E aquilo, desde Por aquela quê? época, na época de 80, não sei. Isso na época de 80, eu já me incomodava, eu já queria a obra limpa, eu queria que varresse a obra, eles ficavam rindo de mim quando eu falava isso. Quer dizer, isso já é o instinto nosso, né, que a gente adquire, né, com a mãe, os ensinamentos da mãe, dentro de casa e tudo. Aqui não é a sua casa, aqui é obra, não tem importância as coisas ficarem espalhadas. Então, eu me desentendia, muitas vezes, com alguns colegas, por causa disso, porque eu não podia ir em obra. Aí ela acha, aí lá vem ela é chata. Aí começa a falar que eu sou chata. Porque eu chegava lá e falava, tem que recolher material, cadê a vassoura? Limpa aqui, passa ali. Então, assim, eles Nossa, eu ficavam sem. faço isso também. Pois é, eu acho Eu que fico esse é muito o brava. diferencial. Esse é o diferencial do homem, que assim, dentro do que eu fiz, né? Dentro da construção civil, dentro do que eu fiz. Eu acho que a organização, o senso, né, de limpeza, de arrumação, é o que diferencia mais do homem. Só isso que eu vejo. Agora, para ajudar a pensar, tomar decisões, nossa, mãe, eu assim, sabe, eu não sou, eu reconheço as nossas limitações. Você sabia que apenas 7% do cérebro das mulheres tem a visão espacial? Nossa, Isso é a gente usa os científico. 7%. Nossa, você pega uma planta, você anda dentro dela. Pega um projeto, você anda dentro do projeto. Você se vê lá dentro. Mas não é assim. Infelizmente, nós temos 93% dentro dessas 7, outros 93% que não conseguem enxergar. A minha irmã, por exemplo, não enxerga. Mas Ela construiu a casa dela, ela chorou na hora que a escada foi concretada. Eu falei, não, mas está certo, está aqui igual o projeto. E ela não enxergava aquilo, ela não conseguia Mas o que que visualizar. acontece, Sônia? Eu te perguntei isso, de assim, o que que você acha assim, que tem diferente na mulher engenheira? Porque tanta gente acha estranho, porque é atípico, né? Nós somos minoria. Uma mulher ser engenheira, mas eu não consigo ver uma profissão mais feminina. Porque eu acho que essa nossa capacidade de organização e de resolver problemas rapidamente, e aí eu digo até em diferenciar isso aí que você falou agora, ó. Você vai varrer a obra. Você é mais inteligente, vai sentar aqui comigo para me ajudar a resolver esse problema do projeto. Enquanto isso, você vai lá comprar areia, por favor. Quem faz isso brilhantemente é a mulher. Até de dar conta assim, não, isso aqui eu não estou dando conta. Então você vai pensando aqui enquanto eu resolvo esse aqui. Isso é nosso. E aí, muito mais do que se fosse uma pessoa do sexo masculino que ia sentar e resolver um problema de cada vez. O nosso É o dinamismo, até espírito materno. É o por a espírito gente ser materno. criada. Isso, aquela coisa da mãe mesmo, enquanto está pensando É, na lista de material de fazer a compra do mês, está cozinhando feijão e mandando o aham, marido ir lá buscar a roupa do menino, sabe? Então, eu aham. não vejo como ser mais feminina a nossa profissão. Então, eu enxerguei isso muito cedo, porque praticamente todas as vagas que eu trabalhei pediam ou estudante de engenharia ou engenheira mulher. Então, isso ficou muito claro para mim no início, né? Aqui a Flávia está falando que 18% dos profissionais registrados no sistema são mulheres só, né? 82 são homens. 82% dos engenheiros são homens, então, registrados. Então, eu não vejo como ser mais feminina nessa profissão, justamente por a engenharia ser tão generalista e a nossa capacidade de designar rapidamente, Mas até de entender que a gente não dá conta. sim, mas tem momentos que a gente tem que parar de pensar em tantas coisas para focar numa coisa só. E muitas vezes, a gente se perde. É nesse momento que a cabeça do homem, eu acho que é Mas mais aí, eficiente, nós entendeu? mulheres, a gente fala, não, Só então é nisso. esse cara que resolve aqui.
Então, esse resolve aqui, esse resolve aqui. Mas a gente que determina, igual em casa, no fogão lá, entendeu? Mas vem de uma capacidade de liderança anterior nossa. Bom, é o que eu vejo, mas como eu falei, eu dei sorte. Eu sempre trabalhei mais com mulheres, então pode falar. Você só trabalha com mulher, né? É, Eu sempre trabalhei, eu sempre, assim, não é sempre, né? Mas durante toda a minha carreira profissional, eu sempre tive homens ao meu lado para trabalhar. não, mas aqui, eu já fui contratada por homem que queria uma engenheira mulher, que queria Sim, estagiária mulher. Várias vezes também, não era entendi. porque era mulher, contratada porque era mulher, não, entendeu? Porque eu lembro uma obra ali do Monte Sinai, foi assim que eu acabei de trabalhar com você. O rapaz ali, Foi, ele eu tinha lembro. estagiárias mulheres, era um engenheiro homem e ele só queria mulher. Não, gente, eu preciso de mulher para me ajudar a organizar isso aqui. E aí ele pedia, gente, planta, não sei, me ajuda. Gente, então ele organiza meus arquivos. Então ele falava disso também. Trabalhei com o Paulinho também. Aham, Mesma coisa faria, ele também pediu mulher. Por isso também, me ajuda aqui a entender o que eu tenho que fazer primeiro, não sei. é. Então, Uhum. preciso de alguém que saiba tecnicamente o que eu sei, Eu, né? eu Claro que na nunca condição me. de estudante. A Flávia está falando aqui que o nosso conselho é muito machista, mas eu nunca me preocupei com esse negócio, não, sabe, Flávia? Estava nem aí, eu fingia que não estava entendendo, eu finjo que eu não estou entendendo e vou embora. É a melhor política. Precisamos aprender mais com Flávia, gente. Não, eu brigo. Gente, então vamos continuando. Faltam 5 minutinhos só para a live acabar. Quem quiser deixar Sim. alguma pergunta aí para a Sônia. Ó, eu, engenheira Renata, tá falando. Trabalhei em uma empresa que só tinha estagiárias, mulheres, né? E um único estagiário, né? É. Peraí, quem mais? A Flávia falou aqui. Nosso conselho é muito machista, por isso precisamos nos envolver mais com as coisas do sistema. Muito bem, precisa de mais representatividade feminina também nos Uhum, nossos uhum. conselhos, né? É, Bom, quem quiser perguntar alguma coisa, eu vou deixar aqui aberto, faltam 4 minutinhos agora. E a última coisa que eu ia te perguntar, Sônia, que você já respondeu, é sobre a sua atuação como engenheira, perita e avaliadora de imóveis. Você atua em qual região hoje? É o bar, o Bar Visconde Rio Branco, Rio Pomba, aqui, só aqui nessa região. Bacana. Né, não dá para ir para mais, pra estender mais, não. Só estou por aqui Chique. mesmo. Ótimo. A Brenda está completando aqui que hoje são 3 estagiárias mulheres e 2 estagiárias mulheres, no mesmo lugar que a Renata está falando. Sônia, queria muito te agradecer a nossa conversa hoje, muito legal. É muito interessante, assim, eu conto para todo mundo que eu já trabalhei com várias engenheiras mulheres, fantásticas, todo mundo, gente, mas como? Onde estão essas mulheres? Então, gente, aqui mostrei uma para vocês. É, a gente ainda se encontra, né? Porque eu e a Carol, a gente atua em perícias em Ubá. Então, às vezes, a gente se esbarra, trabalha junto, né, Sônia? É um prazer sempre Isso trabalhar com aí. você. E quero agradecer, te convidar mais engenheiras para se associarem à AFEAG, Minas Gerais, Isso. @afeag.mg, Associação Feminina de Engenharia e Agronomia. Engenharia e agronomia. Muito bem. De Minas Gerais. Você encontra no Instagram e no Facebook. Chique. @afeag.mg. Agradecer você pela presença. Encontrei com a Sônia 2 semanas atrás, né, Sônia? Uma, não sei. Vamos fazer, vamos. Amo gente assim. E que bom. Beijo para todo mundo aí, para Cristiane, para sua família inteira. Tá bom? Muito Muito obrigada. Fica obrigada, com tá? Deus. Tá, joia. Obrigada por Espero aí essa te encontrar. oportunidade. Espero te encontrar em breve. Se cuida aí com esse corona doido. E Com muito certeza. obrigada mesmo, fique com Deus. Quero agradecer a todo mundo que participou da live. A Flávia deixou um recado aqui. Engenheiras, venham para a Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências de Minas Gerais. Vamos cadastrar, pessoal, porque é gratuito, né? E dá aí É, mais representatividade para a gente. Estudante pode se cadastrar, Flávia?
Como? Porque tem muito estudante aqui que segue a página. Fala pra gente aí. Pode se cadastrar, Você estudantes? pode cadastrar estudante, Flávia? Eu acredito que sim, porque eu fiz a inscrição hoje, perguntou o CREA ou o número de matrícula. Ah, tá. Então, gente, vamos se Ela não inscrever lá. ouviu. Ah, Flávia colocou Ela sim, não- colocou aqui agora, sim. Então, o estudante também pode se inscrever. Aproveitem, né, gente? Também é mais um item no seu currículo, né? Sou membro da Associação Feminina, Muito obrigada, né? viu? Muito Um obrigada, querida, sucesso para nossa live. vocês Para também você também, minha e para querida. essas futuras gerações aí, né? Que E... vocês deixem o Brasil com uma engenharia bem florida. Nós deixamos. Tá, joia? Um beijo, querida. Estudantes Fica com Deus. podem. Ela Estudantes respondeu, podem na estudantes podem. FEAG. Ótimo. Beijo, querida. A live vai encerrar. Beijo grande. Muito obrigada. Fica com Tá, Deus. tchau. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada aí, gente. Obrigado, Flávia. Obrigada. Tchau, tchau.